Olá, irmãos, a paz contigo. Esse é o canal Liturgia em Família e vamos falar de um filme que nós vimos há pouco tempo. Vimos o filme ainda Onde nasce a esperança. antes disso, queríamos falar uma coisa. Vimos no celular, nas pesquisas do Google, falando sobre a condição do Papa, que o Papa melhorou e agora vai fazer novas reformas na igreja, porque a igreja é muito retrógrada, né, e precisa de reformas. Vi até filmes, muito difícil isso. Depois que ele ficou doente, o mundo tá assim, superlotado de bobagem, e a gente tem que ter cuidado com o que a gente anda pesquisando para saber das condições. O ideal é que a gente procure a página do Vaticano. O Vatican News tem uma página que é em português, onde ele pode falar sobre a condição de saúde dele. Cortei você, realmente. Porque tu tá falando de disso e tá me fazendo perder a paciência, porque eu morro de raiva dessas páginas ridículas que falam um monte de bobagem. Então eu vou só depois você conclui o que você tá falando, porque eu vou te atrapalhar. As últimas atualizações que a gente tem ele continua internado no Hospital Gêmeo, ele agora não está fazendo oxigenoterapia de alto fluxo, ele está fazendo fisioterapia motor e respiratória. E dentro da capela do hospital foi celebrada uma missa a São José, porque foi festividade de São José e ele co-celebrou a missa dentro da capela. Quer dizer, ele está tendo um bom progresso, ele está fazendo os documentos, publicando os textos também, alguns textos para as audiências gerais das quartas-feiras. Ele mesmo é quem está preparando essas coisas, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente anda vendo na internet, anda vendo na televisão, porque tem aparecido muita bobagem, essa é que é a verdade. Vai de o Papa vai reformar a igreja, que não tem nada para reformar, a igreja é feita de tradição, então não tem nada para reformar. E, ele vai fazer falta pouco o Papa ser uma pessoa que ele não é. Eu já vi lugares dizendo que o Papa já morreu Já morreu, é um clone. e tem um clone dele, hein. Olha, bom, o Papa não morreu, graças a Deus. Tenhamos cuidado. E tem celebrado eucaristias. O Vaticano com certeza iria nos avisar se ele morreu e nunca colocariam um clone no lugar, não faz sentido. E não vai fazer reforma na igreja porque, de fato, como a Michele disse, a igreja não precisa de reforma. A igreja é um tripé e a tradição um fundamento muito importante disso e não tem para onde correr. O magistério da igreja e a palavra fazem parte do tripé, mas a tradição também é um fundamento e nesses 2000 anos a igreja não precisou de reformas e não vai ser agora que precisa. Falamos um pouco do filme Onde Nasce a Esperança, que é um filme, e vou dar um spoiler do que eu posso dizer. O filme é muito interessante. Nos pediram de falar sobre filmes que não são de santos e nós começamos com Onde Nasce a Esperança. É um filme muito bom. É assim, o filme Onde Nasce a Esperança é um filme de 2015. É, ele é um filme que, assim, eu vou dar uma sinopse mais ou menos. É um filme que conta a história de Calvin Campbell, um ex-jogador de beisebol que enfrenta problemas pessoais e cai em depressão. E sua vida muda quando ele conhece o Produce, um jovem com síndrome de Down que trabalha no supermercado do bairro dele. É um filme que fala sobre a celebração da vida e da capacidade das pessoas com deficiência de fazerem parte ativa da sociedade.
É um filme que fala sobre a amizade, porque você vê o Produce, um rapaz que passa por de fora, sabe, você olhando no seu olhar inicial, se tá na no lugar que eu passo para comprar, aí passa por despercebido por mim, mas ele é uma pessoa que conversa com as pessoas, ele dá informação e assim, foi um Falar que ele tem síndrome. eu falei, eu falei: "Não, então tá, o Produce tem síndrome de Down, é um rapaz que tem síndrome de Down". E ele vai de encontro ao Calvin no momento que ele mais precisava, que era uma pessoa para que ele pudesse sair do buraco em que ele se encontrava. É interessantíssimo porque você vê que o filme passa a mensagem que ele passa é celebrar a vida, as oportunidades, realmente te dá uma esperança, entende? É um filme que fala sobre cultivar bons valores, porque o Produce, mais que ele tenha a síndrome de Down, ele é a pessoa que dá os bons exemplos ao Calvin, que é um homem adulto. Então você vê, essa troca de conversação deles e que muita gente passa a ter preconceito achando que o que o Calvin e o Produce têm não é uma amizade, é uma situação de que o Calvin tem pena do pobre doentinho, e não é isso. Na verdade, o doente não é o Produce. A pessoa que não consegue lidar com as coisas não é o Produce, e sim o Calvin. É uma história, assim, que você vê realmente um crescimento para a pessoa. O filme é muito interessante, muito interessante. É, coisas que são importantes de falar. O Calvin tem um relacionamento quebrado com a filha. A filha tem que suportar uma pessoa que se embebeda por muito pouco. O Calvin ele tem um problema com a bebida e assim, é importante olhar claramente para isso. O problema com a bebida, principalmente, é que você perde a liberdade. Com as drogas é parecido, etc. Você perde a liberdade. Então, quem se embebeda, se sabe que se bebeu um pouco vai se embebedar, tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter um limite. Então, eu bebo pouco ou nada. E aí não vou me embebedar para quê? Para não dar um problema, não dar mau exemplo. As coisas que uma pessoa bêbada faz é completamente desproporcional. E é interessante, como a Michele falou, que o Produz é quem dá eh, exemplos para o Calvin. O Calvin está doente, não Produz. Calvin está doente e o Produce leva o Calvin até a igreja, leva o Calvin para ir à missa. No fundo, é um filme bonito, que tem um final bonito, que tem um desenvolvimento bom e que não é necessariamente cristão, mas é um filme que nós podemos ver com tranquilidade. Com uma mensagem cristã. O filme É, o garoto produz leva o Calvin até a igreja, até uma missa, e é bem estranho que o coro dele. É, a dublagem diz que é missa, mas assim, de verdade parece um culto de igreja protestante, que é a maioria das igrejas que se passa nos filmes americanos. Não tem necessariamente problema de fé protestante, tranquilo.
é um filme que tem valores cristãos e basta, porque nós podemos ver por aí outros filmes que não têm valor algum, eh, e no show da Anitta, etcétera, e nós estamos indo a um filme que tem um valor cristão, e a Anitta, eh, pode ter outros valores que não compete a nós, não nos interessa. É é muito, muito bom o filme. Bom, só para concluir, o filme ele está na Amazon Prime, está também tem no YouTube para você alugar, para você assistir, e ele também está no Google Play para você pagar. A média de preço dele está entre 11,90 e 19,90 caso você queira assistir. Mas eu penso que quem tem assinatura na Prime deve assistir ele de forma gratuita. Assinatura Da assinatura, pois é, isso, o preço da assinatura mesmo. Ou quem tem DVD e consegue encontrar em DVDs para comprar, também compra um DVD. É um filme que você pode assistir, se você faz parte de algum grupo que passa filmes, é um filme para fazer assistir também, as pessoas discutirem sobre isso. É, uma coisa que é interessante de se perguntar, quantas pessoas com Down você conhece que trabalham num emprego assim? São poucos, mas assim, eu já vi, realmente eu já vi pessoas com Down trabalhando em lojas. E só uma reflexão, é triste porque a gente vê no filme o quanto, apesar do produto ser uma pessoa maravilhosa, o maior desejo que ele tinha, não é nenhum spoiler que passa durante o filme, é ser o funcionário do mês. É o sonho dele, mas o patrão não considera ele um funcionário do mês, porque ele é especial nesse ponto. É triste, porque nós realmente vemos que, por mais que a gente tente passar por toda a situação de que ele não é uma pessoa normal, porque na minha cabeça ele é uma pessoa normal. Pessoas, realmente pensam as pessoas realmente pensam que pessoas com Down são de alguma forma meio que menosprezadas na sociedade. Tanto que quando eu assistia isso, eu lembrava de um médico que falava que em alguns países não existem mais pessoas com Down, porque o próprio país libera o próprio país libera o aborto para mães de crianças com Down. É triste você pensar nesse ponto de realidade onde a pessoa com Down, que é completamente uma pessoa que pode trabalhar, que pode fazer as coisas dependendo do grau do Down, também transforma a pessoa. Existem locais na nossa realidade que é completamente liberado o aborto de uma pessoa com Down. Se vocês quiserem, façam um comentário sobre esse pensamento também. Então, esse é um panfleto que é muito, muito importante. O Down, o a hidrocefalia, o não é o fim da vida. Nós somos cristãos e defendemos isso, e defendemos que a vida é importante em todos os momentos, seja ela com Down, com hidrocefalia, com nada. Nós defendemos a vida sempre, sempre. Se você tem um filho que tem algum problema e etc., seja agraciada, porque Deus te deu e não deu a outra pessoa. Eu conheço pessoas que não têm filhos e sofrem muitíssimo por isso. Tem algum problema e não podem gerar, mas Deus quis que nós pensássemos na adoção como uma coisa grandiosa. E é grandiosa sim.
Porque São José, que foi um dia recente, ele foi pai adotivo de Jesus. Se ele foi pai adotado, como disse o padre Paulo, Ricardo, importa que a adoção faz parte dos planos de Deus lá desde o início. E é importante para nós pensarmos. Claro que o filme não é 100%, que vai um spoiler, e aí vou colocar na tela. Não tem a mulher do Calvin no filme e ela não é citada. Não se e, isso é muito estranho. Eu falava para minha esposa que eu queria saber o que aconteceu e Faltou essa profundidade, é porque não foi a profundidade não era isso. não ir para parte. Importante é que nós temos um filme que nós podemos ver. Onde Nasce a Esperança é um filme que nós podemos ver com tranquilidade e podemos sentar, inclusive as crianças podem ver esse filme. Talvez elas se interessem mais, talvez se interessem menos. Quando nós tivermos um filme mais infantil, falaremos, mas sem nenhuma dificuldade. Temos filhos em casa e eles também vêm e eles podem nos dizer. É interessante. Eh, por hora, nós ficamos por aqui. Não falaremos mais do filme, mas podem ver. Está liberado. Graças a Deus que você liberou, né. E nós voltamos na semana que vem com outro filme. Tchau, tchau. Coloque nos comentários filmes para nós vermos que nos ajuda.